Teremos logo menos o G20 financeiro se reunindo lá no Japão e o Brasil vai participar pela primeira vez do governo Bolsonaro como um grande integrante dos países emergentes. O que esperar do Brasil nesse encontro? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legal? Tranquilo de boa? Então tá, ó. O Brasil tá indo se encontrar logo menos, o Bolsonaro tá indo se encontrar lá no Japão. A gente sabe que aconteceram alguns probleminhas em relação à aeronave, 39 quilos e tal. Não sei exatamente o que aconteceu, tá? Por isso que eu não gravei nenhum vídeo, não quero ser leviano e acusar ele de coisas falsas. Aliás, aparentemente, galera, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, e sim a ver com as Forças Armadas, né? Principalmente com a FAB, com a Força Aérea Brasileira. Mas enfim, isso é para outro vídeo, não gosto de ser leviano e ficar fazendo acusações falsas aqui, tá? Fato é, a gente pode falar do que já aconteceu. E essa viagem, né, que o Brasil estava indo, que o Bolsonaro estava indo, era lá para o Japão para fazer o encontro do G20 financeiro, que reúne as 20 maiores economias do mundo, onde geralmente eles discutem assim o rumo da geopolítica internacional, políticas financeiras, políticas econômicas, políticas assim para fazer o mundo caminhar para o caminho certo, segundo o que as grandes potências consideram os caminhos certos. No caso do Brasil, o que o Brasil está querendo com essa reunião, de verdade? As grandes esperanças brasileiras são finalmente consolidar uma parceria entre o Mercosul, tá, que tem a suspensão da Venezuela, com a União Europeia. Isso é um plano que já existe há muito, muito tempo e com certeza agora, desde que saiu, né, a questão do Unasul e criou o Prosul, com a liderança do Bolsonaro, do Macri e do Pinheira lá do Chile, há uma tendência de maior integração com a União Europeia e com as grandes potências. Então um dos planos seria consolidar essa questão geopolítica entre Brasil e União Europeia. Outro ponto super importante é que o Brasil ele está indo conversar com membros da OCDE. Para quem não se lembra, galera, a OCDE, o chamado Grupo dos Ricos, né, é formado por alguns países, 39 países, que ficam realizando reuniões também para discutir políticas comuns, e toda vez que o país faz parte desse grupo, ele passa a receber mais investimentos estrangeiros porque aumenta a sua credibilidade no mercado internacional. A gente tem que saber que o Brasil, ele está assim, numa situação extremamente calamitosa, a gente está tendo que pegar dinheiro emprestado para conseguir pagar nossas contas públicas, vídeo, por exemplo, os créditos suplementares que o Bolsonaro pediu há pouco tempo para o Congresso, senão não ia ter dinheiro para pagar INSS, dívida pública, Bolsa Família, etc. Então o Brasil, ele está precisando mostrar para o mundo que ele está mais sujeito a atrair investimentos internacionais. Só que existem outras coisinhas mais aí também. A gente teve recentemente o governo brasileiro recomendando a Itamaraty para falar que gênero é somente gênero biológico. Para vocês terem uma noção, os outros dois países que falaram dessa maneira também foram somente a Arábia Saudita e o Paquistão. E por mais, digamos assim, professor, mas convenhamos, o Brasil é um baita país, baita potência econômica, declarações essas, por mais que sejam polêmicas, elas não vão causar mal-estar. Causam sim, galera, sabe por quê? Porque, sei lá, os Estados Unidos falar que o aquecimento global não existe é uma coisa. O Brasil falar que o aquecimento global não existe é outra. Sabe por quê? Estados Unidos é uma baita potência. Eles sim têm controle do mercado mundial. Então ninguém vai aplicar sanções contra os Estados Unidos, porque o país que aplicar sanções contra os norte-americanos vai prejudicar mais o país do que propriamente os Estados Unidos, percebe? No caso do Brasil, por mais que aplicar sanções seja sim uma perda, né? Seja sim uma coisa maléfica para a economia mundial, o Brasil nem se compara à China e Estados Unidos. Então, o Brasil adotar políticas tão conservadoras dessa maneira, a gente se aliar tanto à política norte-americana é bastante complicado. A gente tem, por exemplo, o Brasil está visto assim de uma maneira completamente complicada na questão ambiental. A gente tem, por exemplo, as declarações, né, que o Naban deu, por exemplo, que é o cara que está do Ministério da Agricultura, que teoricamente demarcaria as terras, falando que o índio é o maior latifundiário do país, que não vai ter mais 1 centímetro de terra para indígena, a questão da liberação de 47% mais agrotóxicos já nessa metade de ano, né? O Bolsonaro liberou praticamente 200 agrotóxicos desde o começo do ano, sendo que alguns deles não são autorizados pela União Europeia e nem pelos Estados Unidos, tá? Isso são coisas que vão pegando mal no mundo. A questão do desmatamento, por exemplo, na Amazônia. O índice de desmatamento na Amazônia cresceu bastante. A gente teve declarações polêmicas, por exemplo, da Angela Merkel, já no comecinho, né, nem estava na reunião, ela falou que ia ter que levar uma conversa séria com o Bolsonaro para decidir o que o Bolsonaro vai fazer em relação à Amazônia, a preservação da Amazônia. A gente sabe que hoje os dois grandes líderes da preservação
são a Alemanha, a França e até o Reino Unido. O Reino Unido que lançou um programa que até 2050, se eu não me engano, né, vou corrigir aqui se estiver errado, até 2050 eles vão eliminar completamente as eliminações de CO2 para a atmosfera, e o que não eliminar, eles vão fazer uma espécie de crédito de carbono que vão ter que investir em preservação ambiental e preservação da natureza. Ou seja, o mundo, com o Acordo Climático de Paris, a União Europeia principalmente, está caminhando até a China investindo em fontes alternativas de energia. É o país hoje que mais investe em fontes alternativas para parar de depender tanto do carvão mineral. E o Brasil aparentemente está indo na contramão desse discurso, né? A gente está liberando mais agrotóxicos, está desmatando mais a Amazônia, e isso pode pegar bastante mal. O Macron, por exemplo, no qual o Bolsonaro vai se reunir amanhã, já falou também que ele quer discutir com o Bolsonaro questões relevantes, por exemplo, a respeito da Conferência de Paris, do Acordo de Paris. Porque lá no final do ano passado, o Ernesto Araújo, por exemplo, já se mostrou contra, né, o Acordo de Paris, falou que isso faz parte do globalismo, etc, né? A gente tem assim, galera, dando até minha opinião aqui, tá? Um Itamaraty completamente vergonhoso. O Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, é um cara que foi colocado pelo Olavo de Carvalho e é um cara, assim, que acredita em todas as teorias conspiratórias do mundo. E isso tá pegando bastante mal. A gente tá no mundo, quer você goste ou não, que é bastante progressista. Então, pra que comprar uma briga, por exemplo, falando, ah, não, ó, o aquecimento global não existe. O asfalto que tá quente, não é que o aquecimento global existe. Ah, sei lá, a questão de gênero, não, é só gênero biológico. Pra que comprar esse tipo de briga? Por mais que o Brasil agora, né, esteja na mãos de governo conservador, e beleza, foi eleito para isso, eu acho que comprar esse tipo de briga é muito mais problemático do ponto de vista geopolítico e comercial do que qualquer outra coisa. A gente está se alinhando muito à política norte-americana. E se aliar muito à política norte-americana, só que sem ter a potência econômica, a potência política por trás, que são os Estados Unidos, militar também, né, é uma coisa completamente complicada, percebe? Então o Brasil está indo lá para apresentar para o mundo as vontades que ele tem, principalmente de parceria com a União Europeia e de entrar para a OCDE, mas claramente o Brasil vai ser muito confrontado com as questões ambientais, principalmente dos líderes da União Europeia, né, que é o Macron e a Merkel, o Reino Unido ali por trás também, mostrando que está disposto a querer mudar o mundo. E também a gente ia ter uma reunião dos BRICS, olha que interessante, né, como está mudando. Se a gente for pegar, galera, os BRICS, eles surgiram, né, lá uma agência de investimento chamada Goldman Sachs, ela criou um termo falando que eram os países, inicialmente só Brasil, Rússia, Índia e China, que eram os países que iam ser as novas potências do século XXI. E aí eles começaram a se reunir e definir políticas comuns de desenvolvimento, até criar um banco em comum. Só que o Brasil, obviamente, galera, ele está muito mais hoje pró lado dos Estados Unidos do que pró lado de Rússia e China. E inicialmente o Brasil nem ia participar da reunião dos BRICS que ia acontecer lá. E aí depois convidaram o Brasil, né? Obviamente o Brasil ainda faz parte dos BRICS, mas isso mostra como o Brasil nas relações exteriores está se aliando muito aos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos está adotando uma política isolacionista. Isso é nítido, tá? O Trump é completamente isolacionista, America First. Vamos ver o quão bem vai fazer isso pro Brasil, e isso vai ficar bem claro nessa reunião do G20. Belezinha, galera? Deu pra entender? Então, se vocês curtiram, ó, por favor, deixe seu like e se inscreve no canal. Por favor, hein? Se inscreve no canal. Posso contar com vocês? Rumo aos 20 mil. Se inscreve no canal, não vai esquecer. Deixe seu joinha, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Tamo junto.